Desde personagens que encontram ou recebem uma espécie de ovo, até mesmo aqueles personagens que são as próprias feras. Nesse vídeo eu vou falar sobre dragões. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe manhwas com esse tema de dragões pra gente conversar um pouquinho aqui. Eu resolvi fazer um top 5 pra gente falar da pior história até a gente chegar na melhor de todas e que me surpreendeu demais. Então fica até o final desse vídeo pra que você saia daqui com indicações que valem realmente a pena. Se você quer muito um tema aqui, deixa nos comentários que eu vou procurar histórias. Vou sair caçar pela internet porque essas histórias de dragões eu saí caçar realmente procurando nomes e li várias histórias. Algumas não entraram nesse top porque realmente eu não gostei delas, não fizeram o meu estilo, nem o estilo do canal, então eu realmente não trouxe elas aqui. Eu trouxe 6 histórias, no caso 5 pro top 5 e uma de bônus pra gente conversar no final do vídeo. Então vamos pro top 5 dessa lista e realmente não é uma indicação. Eu trouxe aqui pra gente conversar sobre ela porque eu achei que ela tinha um potencial tão boa de ser uma história que valia a pena você ir ler, só que ela acabou me decepcionando nos capítulos e eu acabei dropando ela, mas eu queria falar sobre ela, que é Baby Dragon. Ela tá com uns 14 capítulos traduzidos e confesso que foi uma luta conseguir avançar nela pra trazer, pra conversar com vocês aqui. Por que eu quis trazer ela nesse top 5? Porque eu achei que ela tinha uma ideia realmente que valia a pena você ir atrás dela. Era sobre uma protagonista que reencarna como um bebê dragão. Então a nossa própria protagonista é um monstro, é uma fera super poderosa. A Aileen, que é a nossa protagonista, foi muito maltratada na sua vida anterior. Ela sofreu muito bullying, discriminação na escola, ela era excluída, até que ela acaba batendo a cabeça na escola após uma acusação de uma menina metida e morre. Ela reencarna como um dragão e ela é pega pela família imperial para ser criada. Essa é a sinopse mais ou menos dela, mas ela não vale a pena na minha opinião. Se você gosta da história, tá tudo bem, são opiniões diferentes, mas porque na minha experiência eu realmente não gostei dela. Porque a nossa protagonista, ela é um dragão muito poderoso, capaz de destruir, capaz de fazer tudo que ela quiser, basicamente. O imperador, ele sabe disso, e ele sabe que quem criar o dragão vai poder desfrutar dos poderes dele, porque afinal de contas vai ter domado o dragão. Então o imperador pega o ovo, começa a criá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Mas aí que tá o ponto da história. A nossa protagonista, ela é muito poderosa, como eu disse, mas ela não tá nem aí pra esse poder. Ela só quer puxar o saco do imperador. Enquanto o imperador tá contratando alguém pra domá-la, que vai lá e dá carne de cobra pra ela comer. Então o imperador só tá interessado no que ele pode fazer para usar, para domar, para domesticar aquele dragão. Então todas aquelas pessoas da família real, eles não se importam com a nossa protagonista de que tá renascendo ali. E aí a nossa protagonista toda boba, toda tonga, toda dizendo assim, eu quero essa família, eu quero ser amada como uma família. Querida, você é um dragão, se empodere. Não fique correndo atrás de quem quer colocar uma coleira em você. Não faz sentido. Eu não gostei desse rumo que a história tava tomando e acabei dropando ela, porque realmente não faz sentido pra mim. E se eu fosse dar uma nota pra ela de 5 estrelas, eu daria 1 estrela, porque realmente eu não gostei dela. A segunda indicação, e essas aqui vão valer a pena, então confia em mim, eu já dei 4 estrelas pra ela, é I Raised the Black Dragon. Essa história está apenas com 15 capítulos, mas já dá pra você sentir um gostinho sobre o que vai ser essa história. A nossa protagonista reencarna no corpo da bruxa Eleanora e ela acaba por se envolver nos acontecimentos da novel sem ela querer. Isso vai ser uma barreira para ela aceitar o dragão, e é isso que vai gerar o começo da história, até que ela finalmente aceita, né, e aí a história vai seguir o outro ritmo. Mas o que acontece? A nossa protagonista, ela acaba por encontrar um ovo, ela acha aquele ovo super apetitoso, leva para sua casa, para sua frigideira, né, ela quer cozinhar, fritar, sei lá, ela quer preparar aquele ovo para comer, e aí ela começa a esquentar o ovo, mas quando ela começa a esquentar o ovo, adivinha, ela começa a chocar, né, o ovo. É claro, né, porque ele precisa de calor pra chocar o ovo. Aí ela vai lá e choca o ovo e nasce um dragãozinho em vez de o ovo que ela queria comer. É muito hilária essa parte, porque ela fica tipo... Enfim, o que é isso que está nascendo aqui?
O dragão se apega muito a ela, porque afinal de contas, foi ela que lhe deu a vida. Ele entende como se fosse a mamãe dele. E aí o dragãozinho, que pode, ao momento que ele marca o humano que ele quer se ligar, ele pode assumir a forma de um ser humano. Quando o dragão marca a Eleanora, assume a imagem de uma criança muito fofa e começa a ir atrás dela, porque a Eleanora precisa aceitar a relação entre os dois, né, essa ligação, para que eles firmem um contrato. Mas o começo da história vai ser sobre isso, que a Eleanora, que é uma transmigradora que chegou ali no corpo daquela nobre senhorita do nada, ela não quer se envolver com os acontecimentos da novel, porque ela sabe que aquele dragão é o dragão da protagonista feminina, e ela não entende por que ela, Eleanora, como uma das vilãs, está recebendo aquele dragão, e ela encontrou aquele ovo do dragão, e agora ela tá com todo esse perrengue, né, pra ela resolver, porque afinal de contas, ter um dragão não é simplesmente você, ai que fofo, vou adotar um cachorro. Não, é uma coisa muito mais complexa, porque um dragão é muito poderoso. Então, se ela aceitar ter, né, o contrato com o dragão, acabar aceitando o laço entre os dois, ela vai ter muito mais questões que ela vai precisar se envolver com o reino. Ela não vai poder ter uma vida em paz. E é por isso que no começo da história ela rejeita muito o dragãozinho, tadinho dele, muito fofo. Chega um investigador para cuidar da Eleanora, porque ele sabe, ele tem ela na mira, que ela roubou o ovo do dragão. Aí ele chega lá e ele começa a desenvolver um relacionamento de mentira com a Eleanora para investigar ela. Ele tem a confirmação de que a Eleanora roubou o ovo porque o dragão tá ali, mas a Eleanora não roubou o dragão. Então quem roubou esse dragão e deixou na porta da Eleanora? Então a gente tem muito mistério ainda e essa história vai valer a pena. No top 3, com 4 estrelas também, eu deixei Trash of the Conde Family, que é no caso o lixo da família do Conde, no sentido de uma tradução livre. Essa é a primeira história que eu indico pra vocês com protagonista masculino. Eu confesso que eu não li muitas com protagonista masculino, eu ainda pretendo abranger mais ainda de histórias sobre esse tema, mas eu sempre trago com protagonistas femininas, mas é a primeira vez que eu trago com um protagonista masculino. E ela é boa sim, ela não é focada em romance, como todas as histórias de época que a gente geralmente lê, ela é focada na aventura do protagonista masculino que está apenas querendo sobreviver. O seu primeiro objetivo é evitar que ele apanhe do protagonista masculino, porque como o título diz, ele é o lixo da família do Conde. Ele é ruim, ele bebe demais, ele maltrata os outros, ele é ruim com as pessoas, enfim, ele é realmente um lixo daquela família que é conhecido por todo lugar como uma pessoa que não vale a pena perder seu tempo. Como o nosso protagonista reencarnou dentro do corpo desse lixo, ele acaba por ter como objetivo principal não apanhar do protagonista masculino. Quando essa cena passa, o seu objetivo é salvar sua vida, é assim, ele não se importa com ninguém, ele deixa bem claro no começo da história que ele não tá nem aí, se explode uma guerra lá, se explode um conflito aqui, ele não quer saber, ele só quer manter a sua vida em segurança e que ele possa viver de forma calma pelo resto da sua vida. Nesse negócio dele dizer que não se importa com nada, ele acaba fazendo mais coisas do que apenas uma pessoa que não se importa com nada. Então, às vezes, isso pode ser apenas, né, falatório dele e ele realmente se importa com algumas coisas, mesmo que ele não queira admitir. Porque, afinal de contas, ele acaba salvando o nosso dragãozinho da vez, que é sobre isso o vídeo, né? Ele acaba salvando o dragão de uma tortura que ele estava sofrendo dos humanos e acaba assim falando, seja livre, dragão, vai embora. Mas o dragão, né, que... ele é muito fofo. Ele não vai embora. Ele começa a perseguir o Caladan, que é o protagonista. Ele vai, persegue e acaba caçando animais pra que eles se alimentem. Daí ele deixa assim a marca dele e ele, nossa, ele não aparece, mas aí o protagonista, que é o Caladan, sabe que ele tá ali. E daí eles começam a desenvolver muito aos poucos um relacionamento. A próxima indicação, que já vai entrar com 5 estrelas e ela é boa realmente, mas ela só tem um problema, que ela tem poucos capítulos, que é a vida de recém-casados de uma bruxa e um dragão. Essa história, ela me surpreendeu porque eu não dava muito pra ela e quando eu comecei a ler, eu realmente gostei. Em 13 capítulos você consegue sentir sobre o que é essa história. Geralmente eu trago histórias com 20 capítulos para que você tenha uma noção geral sobre o que é aquela história, mas essa história em 13 capítulos você consegue muito bem ter um gostinho dela e querer mais capítulos, mas infelizmente é muito grande o tempo entre os capítulos que foram traduzidos, então eu não sei como é que está a tradução dela, mas ela é boa realmente. A nossa protagonista é uma bruxa e ela é uma bruxa de um setor que não recebe tantas admissões porque é um setor de muita inteligência e ele é uma coisa muito mais complexa do que todos os outros setores. E aí a Wendy, no começo, né, da história, ela tá chorando porque ela foi ver o casamento do homem que ela amava com outra mulher, porque ela nunca conseguiu se confessar pro amor verdadeiro dela. E aí ela tá muito triste no escritório dela, porque afinal de contas, o homem que ela tanto amava por tanto tempo acabou se casando com outro.
outra, e aí alguém bate na porta pra perguntar como é que ela tá. Ela, que já tá toda destruída e já não liga pra muita coisa, acaba agarrando essa pessoa que tá perguntando sobre ela, porque ela quer escutar palavras de aconchego, acaba agarrando ele, que é o nosso protagonista masculino, e acaba dormindo com ele. No escritório, gente, pra você ver o nível, como é que a história já começa. O Aiden, que é o nosso protagonista masculino, que não é bobo nem nada, ele pergunta, né, se a nossa protagonista vai tomar responsabilidade pelos seus atos, porque afinal de contas ele é mais novo que ela, mas não é mais novo. Vocês vão entender quando vocês chegarem numa parte da história. E aí ele fica tipo, você vai tomar responsabilidade por isso? Ela fala, boa, claro que vou. Mas gente, como é que eu não vou tomar responsabilidade, né? Eu sou a líder desse setor, sou conhecida como uma das melhores bruxas, né, desse reino, e minha fama é de que sou uma pessoa certa. E aí como é que eu fiz uma coisa dessa, um deslize, que os outros vão pensar de mim? E ela fala, eu posso fazer o que você quiser por você. Peça alguma coisa que eu vou tentar compensar os meus atos. E aí ele fala, você vai compensar, tipo, você vai fazer mesmo o seu pedido? Ela fala, sim. E ele fala, então case comigo. E ela fica tipo, não vou casar com você. A única coisa que eu não posso fazer é casar com você. E aí ele começa assim a chorar e ela fala, não, eu vou me casar com você, calma, só não chora. Aí ele vira pra ela sorrindo com a cara de psicopata, porque tipo, ele só queria enganar ela, digamos assim. Então aquela fachada de homem fofo guarda por trás um psicopata. Porque aquilo lá você tem que olhar com o pezinho pra trás, porque é muito aquele negócio, é golpe, cai quem quer, entendeu? Porque aquele lá é um personagem que guarda muitos segredos e muito manipulador também, e consegue sempre o que ele quer. O começo da história vai girar em torno de ela não querendo se casar, ele cobrando essa dívida, já que quando uma bruxa promete, ela precisa cumprir se ela não quiser perder grande parte de sua magia. E o top 1 dessa lista, com também 5 estrelas, e que foi uma história que me surpreendeu demais. Eu li ela ano passado, então foi uma das melhores histórias que eu li, que é The Beginning After the End. Essa história, assim, já tinha gente me recomendando lá no Instagram, tinha gente me recomendando aqui nos vídeos, eu já tinha visto algumas pessoas falando pela internet, e aí eu nunca tinha parado pra ir ler. Foi a primeira história que eu li com um protagonista masculino. Confesso pra vocês que eu tinha uma certa barreira pra ir ler. Por quê? Não porque eu tinha preconceito, porque eu não queria ler, não, nada disso. É porque eu tinha tantas histórias com protagonista feminina pra mim ler, pra mim indicar pra vocês, que acabei deixando os protagonistas masculinos um pouco de lado. Mas quando eu quis fazer essa lista de dragões pra vocês, Beginning After the End, foi o primeiro manhwa que eu fui ler sobre o tema. E confesso pra vocês que foi o melhor, de longe, assim, de todas as histórias que eu trouxe pra vocês aqui hoje, porque vale muito a pena, tanto pelo traço, tanto pela história, tanto pelos personagens que são bem desenvolvidos. Ai, gente, é incrível essa história. Se você já conhece ela, você já sabe do que eu tô falando, porque afinal de contas é um manhwa famosinho. Essa história vai girar em torno do Art, que no caso é Arthur, né? Art é um apelidinho dele. Ele, na sua vida passada, foi o Rei Grey e ele acaba por renascer. No começo da história, a gente já tem uma grande sacada do autor, porque, pelo amor de Deus, essa interpretação de luz no final do túnel, pra mim, me quebrou de todos os jeitos. Eu achei perfeito o manhwa começar desse jeito. Nos primeiros capítulos, a gente tem o crescimento do Art, desde os seus problemas como uma criança, até ele desenvolvendo seus poderes, a sua mana, a sua energia. Eu nunca li muitas histórias sobre esse tema, mas eu acho que essa história, ela explica algumas coisas até para pessoas leigas que estão se introduzindo nas histórias de cultivação, de mana, de todos esses conceitos que às vezes você nunca ouviu falar. Ela também tem a novel, que ela é bem mais completa, tem vários comentários, se você ver depois, né, dos capítulos e for ler o que as pessoas estão falando, ela geralmente deu até alguns spoilers da novel. E aí vai acompanhar a vida dele, à medida que ele for crescendo, se tornando mais poderoso, ele vai encontrar a Sylvia, enfim, que é um dragão, e aí ele vai começar a criar um dragão também. Então é uma história que ela tá com mais de 100 capítulos e que vale muito a pena você ler se você ainda não conhecia ela. E fora desse top, eu trouxe um bônus pra falar pra vocês. Eu não coloquei ele dentro dos tops porque acontece uma coisa que eu achei meio inconveniente. Tem 6 capítulos, eu não achei mais capítulos em lugar nenhum, então procurei em tudo que é site, em outras línguas, em espanhol, em inglês, e não encontrei. Ele tem apenas 6 capítulos que eu achei, que é Dragon Raising Manual, que no caso é o manual de criação do dragão. Essa história eu até fiquei com um passo atrás pra ir ler ela, porque eu estava com medo de gostar dela e não ter mais capítulos pra que eu sanasse a minha ansiedade. E foi isso que aconteceu. Porque a história, eu achei que ela tem potencial de ser uma boa história, eu gostei de para onde ela estava caminhando e os acontecimentos, e que ela cai em uma espécie de jogo e acaba sendo levada, assim, pelo fluxo da história até um palácio, onde ela descobre ser uma princesa, e ela descobre que ela tem um relacionamento incestuoso com o irmão,
que na verdade ela nem sabe se ela queria, se ela não queria, se ela foi forçada, se aquilo lá é uma situação do qual ela não pode se submeter ou se ela deve aceitar. Ela não entende nada porque ela acabou de entrar dentro daquele jogo. Ela acaba por também conhecer um homem que ajuda ela a chegar no palácio, e aí ela começa a descobrir conflitos e tem um casamento pra acontecer. Ela sabe que se ela for mandada pra se casar, ela não vai ser aceita porque ela não é mais virgem. Então tem vários fatores acontecendo nessa história que me interessaram bastante, mas só fico um pé atrás porque realmente eu não achei mais capítulos sobre ela. Se você aí encontrou, deixa nos comentários aqui pra mim que eu vou gostar de saber se ela tem, continuação, se foram produzidos mais capítulos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, deixado um like nesse vídeo e eu vejo você pro próximo. Então eu fui!